Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha e hoje a gente vai fazer uma receita super famosa e tenho certeza que todo mundo tem a sua versão. Eu vou fazer diversas versões aqui no programa de hoje, que é o estrogonofe. Mas na verdade, fora do Brasil, ele se chama Stroganoff, que é o nome da família que deu origem a esse prato. Na Rússia, nós vamos fazer de frango, nós vamos montar de maneiras diferentes. Ela vai bem no inverno, então eu vou começar com um stroganoff de frango, certo? Tem aqui peito de frango, vamos abrir ele ao meio aqui e aí é muito simples, vamos laminar dessa maneira. Se você gosta mais picadinho, não tem problema. Lembrando que você tem que ter padrão no corte para ter o mesmo padrão de cozimento no ingrediente. E o nome Stroganoff dessa família, né, se abrasileirou, se tornando o nosso famoso estrogonofe. Um picadinho de carne com cogumelos frescos ou champignon, né, e se chama fora do Brasil bife stroganoff, certo? Você vai encontrar as receitas e milhares de versões. A gente está fazendo algumas versões aqui que a gente achou muito bacana. Eu fiz os testes e são sensacionais. Vamos temperar com sal, pimentinha do reino e eu vou usar também um pouquinho de páprica defumada. É um opcional, se você não gosta, não utilize. Pode ser a páprica picante também, mas a defumada vai deixar esse defumado no fim da receita, no retrogosto na boca, tá? Muito bacana. Frango temperado, frigideira bem quente, fogo alto, e aí vem o primeiro truque de cozinha. Quando você trabalha com frango é importantíssimo você higienizar a área de trabalho. Não esqueçam disso, tá? Então o frango tá prontinho aqui. Frigideira, azeite de oliva, a gente vai aos poucos. Eu não vou colocar todo esse frango de uma vez. Esse é o truque de cozinha. A mesma coisa eu vou fazer com as carnes depois, certo? Se eu coloco tudo de uma vez, eu não vou selar a carne, eu vou cozinhar. E geralmente isso acontece, você já deve ter feito e surge aquela umidade excessiva. Para isso não acontecer, você selar a carne, ela caramelizar e ter muito mais sabor, certo? Utensílio bem quente. Aos poucos eu espalho o frango na frigideira e trabalho pouca quantidade. Assim realmente eu vou dourar, deixar ele bem douradinho, reservo, que ele volta no fim da receita. Olha só a coloração que fica com a páprica, certo? Então, o primeiro passo é esse aqui. A gente selou todo o frango, reservamos aqui, eu tô com a última etapa, né? Por isso que eu digo para vocês, não coloquem tudo de uma vez, certo? Vou repetir várias vezes nesse programa. Porque realmente faz a diferença você dourar a carne, grelhar ela aqui, tá? Agora eu vou retirar então os últimos frangos aqui da frigideira. E aí vem mais um truque de cozinha. Olha só essa crosta que está no fundo aqui da frigideira. Isso tudo é o sabor do frango e caramelizou ali e deixou essa crosta de sabor intenso. Vou precisar dela. Vou baixar a chama da frigideira para ela manter a temperatura. Vou reservar o frango e já tem uma cebola aqui. Cebola cortada ao meio, vou cortar finamente aqui em meia lua. Se você não gosta da cebola aparente, é cortar bem fininha, bem picada. Eu gosto nessa receita aqui de fazer ela rústica dessa maneira, fica bacana. Um pouquinho de azeite de oliva, bem pouquinho porque já tem um pouquinho de gordura no fundo da frigideira. Vamos colocar a cebola. Enquanto a cebola vai dourando aqui, certo? Fogo baixo. Como eu falei, são receitas diferentes de estrogonofe e no fim eu vou fazer a clássica. Então eu tenho aqui um pimentão, vou cortar a base dele aqui para ele ficar de pé. Com a faca a gente corta as laterais dessa maneira, olha só, super fácil. Já retira a membrana, certo? E aqui a gente vai então, olha só, maneira mais correta de se aproveitar o pimentão, tá? A gente elimina essa parte das membranas e da semente. Retiro aqui o restante da membrana. Essa é a parte indigesta do pimentão. Então aqui vou cortar em tirinhas dessa maneira, fácil assim. Tem gente que tem um preconceito com o pimentão, né? Ah, me faz mal, porque tem um detalhe importantíssimo no pimentão. O pimentão verde, ele é colhido verde. Depois ele fica vermelho e depois ele fica amarelo. Por isso que o vermelho e o amarelo são um pouco mais caros no supermercado.
Então são tempos de maturação no pomar. Essa é a diferença entre as cores do pimentão. Se você preferir, você pode trocar a cor do pimentão e utilizar o vermelho, o amarelo ou até as 3 cores. Olha só, pessoal, a cebola já pegou um pouco do fundo, né? Já fica com essa coloração maravilhosa, né? Vou entrar com o pimentão fresco, pitada de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Vou trabalhando o pimentão aqui na frigideira, tem cogumelo Paris aqui, vamos laminar o cogumelo fresco. Se você não tem, você pode utilizar o champignon ou também não utilizar na receita se você não gosta. Que ele faz parte da receita, né? O cogumelo é, né, o ingrediente que tradicionalmente faz parte do estrogonofe ou no caso do stroganoff, né? Nesse caso de frango, certo? Cogumelo para panela. Vamos saltear esses ingredientes, olha só que maravilha isso. Chegando nesse ponto, vou acrescentar um pouquinho de manteiga, mais ou menos uma colher de manteiga. Vamos deixar ela derreter aqui. Manteiga derreteu, vou acrescentar uma colher rasa de farinha de trigo. Lembra do roux que eu falei no outro programa também? A mistura de manteiga e farinha, que é o espessante, vai dar cremosidade na receita, certo? Vamos trabalhar essa farinha para ela perder o sabor intenso dela. Isso é muito importante também. Importantíssimo, um caldo de galinha. Eu fiz o caldo, então cebola, cenoura e salsão, tá? Uma cebola, 2 cenourinhas pequenas, um talinho de salsão, corta grosseiramente e um pedaço de frango ou galinha caipira com osso. Tosta esses ingredientes na panela, coloca água fria, deixa ferver e depois você coa e tem essa maravilha de caldo feito em casa, certo? Vou colocar o caldo, que espetáculo! O frango que a gente salteou antes com páprica, volta para a receita, vamos deixar ele aquecer. Se ficar muito espesso, a gente tem o caldo para corrigir. E assim a gente vai trabalhando, então aos poucos, coloca um pouquinho de caldo, vou deixar esses sabores ficarem intensos, o frango largar o sabor dele e os legumes, fogo baixo. Na minha área de trabalho, pego aqui salsa fresca, se você não gosta, não precisa utilizar, então vou picar ela bem picadinha para finalizar. Olha isso, gente, não é maravilhoso? Super leve, uma receita bacana. Vamos lá então montar o prato. E aí você pode servir com purê, você pode servir com arroz, com várias opções que você pode fazer. A riqueza desse molho para finalizar, salsa fresca. Tá aqui então a versão de estrogonofe, frango com páprica, cogumelos frescos, pimentões, uma delícia, um aroma sensacional. Aproveitando que eu tenho uma massa folhada italiana aqui, decidi fazer uma coisa de última hora, olha só. Vou abrir a embalagem rapidinho. Importante falar que as massas italiane você encontra nos balcões refrigerados dos supermercados, tá? É massa fresca, não é massa congelada. Vou abrir a massa folhada aqui, super fácil de utilizar. Assadeira para a área de trabalho, medimos o meio aqui, beleza, já sei até onde que eu posso rechear. Mussarela, o que acontece? Vou usar essa base de mussarela aqui, porque eu não posso ter umidade em contato com a massa folhada. Então, vou fazer essa caminha de mussarela aqui, estrogonofe de frango, e vou colocar aqui por cima da mussarela. Feito isso, mais um pouco de mussarela aqui por cima. Ovo, vamos bater aqui rapidinho, pincelzinho na mão, vamos pincelar o ovo aqui na parte de dentro para ela colar, certo? Agora então a gente vem e fecha, vai espichando ela aqui nos cantos, pressiona, vira e pressiona de novo. Essa é a praticidade, né? Ter produtos maravilhosos como o italiano faz ao nosso alcance, que fazer massa folhada é uma mão de obra e tenho certeza que é legal fazer, mas tem que ter paciência e tem que ter tempo. E a gente está aqui para facilitar a sua vida e produtos maravilhosos como esses tem ao seu alcance no supermercado. Quer fazer um efeito, pode marcar com o garfo aqui, lindo demais. Dobra as pontas, marquinha do garfo. Não pode faltar, pincelar o ovo por cima da massa folhada. E é claro, a gente está utilizando
o nosso estrogonofe de frango aqui, mas você pode inventar o seu recheio e fazer esse pastelão de forno com massa folhada aqui com outros recheios. Uma faquinha, vamos marcar a massa folhada aqui, vai dar efeito. Forno pré-aquecido, 250 graus, até que ela fique bem douradinha. Vamos para a segunda receita e agora eu vou utilizar carne. E aí você pode utilizar a carne que você preferir, certo? Pode usar contrafilé, você pode usar alcatra, você pode usar colchão mole, da sua preferência, certo? Tem aqui filé mignon e aí a gente vai então tirar a parte da cabeça do filé e da ponta do filé ficamos com a parte mais nobre dele aqui. Aí tem um detalhe, se você for fazer o seu estrogonofe em tirinhas, ok? Use a cabeça e a ponta para fazer. Ou a carne que você escolher, sem problema. Eu vou pegar a parte mais nobre do filé aqui e vou cortar dessa maneira. Na minha área de trabalho, tenho aqui o meu sal, que é sal e pimenta do reino, misturados, certo? Super fácil de fazer. Ou você bota o sal e a pimenta do reino e espalha na área de trabalho dessa maneira aqui, ó. E aí a gente vai rolar o filé aqui. Passa do outro lado. Sempre que a gente vai trabalhar com carne, o truque de cozinha é estar com ela na temperatura ambiente, certo? Faz toda a diferença. Quando a gente coloca calor, os líquidos migram para o meio da carne, certo? E depois que a gente tira ela do calor, eles voltam a irrigar a carne. Por isso que a gente deixa ela descansando um pouquinho depois que a gente prepara. Então é importantíssimo você deixar na temperatura ambiente, porque se ela está resfriada, essa migração dos líquidos não acontece e ela fica rígida. Frigideira extremamente quente, o que a gente vai fazer? Passar o azeite na carne. Esse é um truque de cozinha para não fazer aquela fumaceira. Ela vai fazer, mas não vai ser a mesma coisa que você colocar todo o azeite na frigideira e ele queimar, certo? Então, passa o azeite na carne e a gente vai então selar esse filé. Reparem o que eu falei para vocês. Tá aqui, ó, a carne está grelhando e não tem aquela fumaça excessiva. Selado de todos os lados, não podemos esquecer a ponta. Então a gente levanta e segura aqui, certo? Dos dois lados eu vou fazer a mesma coisa. Ó, seladinho do outro lado. E selar é isso, né? Caramelizar os açúcares que tem no líquido da carne, certo? Por isso que eles ficam com esse tom marrom, tá? De todos os lados. Agora é um detalhe, né? Tem uma manteiga aqui e eu vou pincelar essa manteiga. Eu não disse para vocês que eu ia fazer diferente? Totalmente diferente do tradicional, e a gente testou essa receita e é um espetáculo verdadeiro. Desligo a chama, vou deixar o filé descansando ali. Criou a crosta de sabor na frigideira que eu queria também, eu preciso dela. Enquanto o filé descansa, vamos ver como é que ficou o nosso pastel de forno de massa folhada, recheado com estrogonofe de frango, queijo. Olha só, lindo demais. Tá bom demais esse programa, né? Então eu vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e já volto com o truque de cozinha de hoje. Estamos de volta e agora eu vou continuar com as receitas de hoje. Perfeição. Viu as marquinhas da faca como fica? Dá um efeito diferente. Com todo cuidado, vou trazer para minha área de trabalho. É um improviso, né? A gente fez um improviso usando a massa folhada da Italiani. Olhem só que maravilha. Faca de serra. Vamos cortar aqui crocância da massa folhada. Meu pai. Olha o queijo derretendo aqui, ó. Olha isso, gente. Lindo demais. Isso que eu queria, massa folhada de qualidade. Ela folha dessa maneira, crocância. E ali está o queijo e o estrogonofe de frango. Voltamos para o filé mignon, que estava aqui descansando. Isso é importante justamente pelo que eu falei antes,
os líquidos voltarem a irrigar a carne. Olha só, tá extremamente macio e ele foi somente selado. Crosta de sabor na frigideira, importantíssima. A umidade da carne. E era exatamente isso que eu queria. Vou cortar extremamente fino. Isso aqui, se você montar uma salada com rúcula, tomate cereja ou outros ingredientes e largar essa carne por cima e depois largar esse líquido, fica uma delícia. Rosado ao meio, certo? É o que eu queria. Agora a gente salgou por fora, né? Com o nosso sal com pimenta. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal aqui por cima também. Vamos reservar essa carne, transferir aqui para um prato. Filé prontíssimo, frigideira aquecendo, manteiga, uma colher, um pouco de azeite de oliva, cebola picada. Vamos trabalhar um pouco essa cebola. Enquanto isso, dentinho de alho aqui, a gente vai cortar bem fininho. Enquanto a cebola está dourando, um dente de alho cortado bem fininho, vou acrescentar também. A crosta de sabor do filé tá ali, olha, já muda de cor. Isso é muito importante, faz parte da receita, certo? A gente retirar essa crosta de sabor dessa maneira. Cogumelos frescos, tem aqui shiitake e tem aqui Paris. Existe uma infinidade que você pode utilizar nessa receita. Vamos lá então, laminar o shiitake. Cebola douradinha, linda demais aqui. Já coloco o shiitake. Já vou saltear aqui para ele se misturar com a cebola e com o alho. Paris então para a frigideira. Um opcional, pimenta dedo de moça. Eu adoro, vou cortar o meio aqui com a ponta da faca. Retiro a membrana e a semente. Só quero realmente a carne da pimenta. Dessa maneira ela não fica tão intensa. Agora, se você gosta de pimenta, pode usar com a semente e tudo. Vou laminar aqui finamente. Pimenta então para a receita. Que riqueza, maravilhoso. Se eu não acrescentar carne, é uma excelente opção para os vegetarianos. Só elimine a carne da receita e siga os próximos passos na finalização. Você tem um belo estrogonofe de cogumelos frescos. Molho inglês. Vou deglaçar o fundo da frigideira com molho inglês. Também é opcional, mas dá um resultado bem interessante na finalização. Chegando nesse ponto, colocar o filé de volta na frigideira. A finalização é super rápida. Ficou todo esse sabor aqui do suco da carne e a gente devolve esse sabor então para a receita. Não desperdiça nada. Afinal, tudo é sabor. Mais uma vez, vou usar o roux, manteiga e farinha de trigo, o equivalente a uma colher de manteiga aqui. Vamos começar a misturar. Uma colher rasa de farinha de trigo. Vai espessar, vai engrossar esse molho. Caldo de carne, importantíssimo. Agora, finalização, creme de leite fresco. Desligo a chama. Pronto. Olha só que maravilha isso. Misturo devagar. Tá pronto então esse estrogonofe de carne. Na verdade um estraganofe, né? Como eu falei para vocês antes, expliquei a história. É justamente feito dessa maneira. Não vai molho de tomate nem ketchup nessa receita. Decidi montar numa baguete, certo? Então eu vou colocar o filé aqui, ó. E eu abri a baguete por cima, não pela lateral. Então dá um efeito bacana e fica fácil da gente degustar a receita com o pão dessa maneira. Vamos finalizar com esse molho maravilhoso aqui por cima, os cogumelos frescos. Um pouquinho de páprica para sujar o prato, salsinha, cebolinha verde vai muito bem também. Bife estraganofe na baguete, sensacional, super rápido, super prático e você tem que experimentar. Muito bem, vamos para a última receita de hoje, que é a mais tradicional. A minha irmã faz essa receita, só que a minha irmã ela faz o seguinte, ela coloca toda a carne na panela e vai retirando todo o líquido dela. E depois esse líquido volta, né, diferente de selar como eu ensinei vocês. Eu vou fazer da minha maneira, certo? Mais tradicional, que é para quem não sabe cozinhar. A gente está aqui também para ensinar receitas diferentes, receitas autorais ou releituras,
mas também o básico para quem não sabe cozinhar aprender, certo? Então tem aqui as iscas de filé cortadas bem fininhas. Vou relembrar, utensílio bem quente e aos poucos para a gente selar essa carne. Vamos temperar com sal, pimenta do reino. Mais uma vez vou colocar o azeite na carne aqui na minha área de trabalho. Transferi a carne para um prato, limpei minha área de trabalho e agora aos poucos a gente vai então espalhando aqui. E é o mesmo processo, né? Dourar e selar. Então, primeiro de um lado, depois do outro. Importante quando a gente está selando a carne, quando desaparece o rosado dela, é a hora de a gente dar a última esfregadinha aqui, saltear e reservar. Frigideira volta para o fogo, manteiga, azeite de oliva, cebola picadinha, tenho meia cebola aqui, para mais ou menos meio quilo de filé mignon, ou a carne que você escolher. Você pode utilizar contrafilé, você pode usar patinho, você pode usar coxão mole, você pode usar o catra, certo? Não deixe de fazer a receita só porque é filé mignon, certo? Importante que todas essas carnes que eu falei, você tem que selar rapidamente e ela volta para a receita no fim. Ou então ela precisa de bastante cozimento, deixar ela cozinhar até que ela vai enrijecer e depois ela volta a amolecer, certo? Então, por isso saltear e voltar com ela no fim faz toda a diferença, ela fica macia e com umidade. Vamos trabalhar bem essa cebola, dourar ela bem. Tenho aqui champignon, tá? Que é o cogumelo Paris em conserva. Vou colocar o champignon, vou colocar pitadinha de sal, pimenta do reino. Uma colher de mostarda, meia xícara de ketchup ou molho de tomate, se você quiser usar um pouquinho da massa de tomate com a passata de tomate, também vale, certo? Como eu disse, existem milhares de receitas, existem milhares de maneiras de fazer. E se você quer mandar a sua receita para a gente ver e também compartilhar nas nossas redes sociais, então vamos criar uma hashtag Truques de Cozinha na Band. Hashtag Truques de Cozinha na Band, mande sua foto com a sua receita de estrogonofe. Olha só que maravilha! Uma colher rasa de molho inglês e agora a gente volta com a carne e com esse suco maravilhoso dela aqui para dentro. Olha só isso. Se você não tem creme de leite fresco, pode ser finalizado com nata, você pode finalizar com creme de leite de caixinha ou de lata, sem problema nenhum, tá? Tem gente que utiliza até requeijão, também uma pedida. Como eu disse, você vai pegar a base da receita e vai fazer da sua maneira. Creme de leite fresco. E por que o creme de leite fresco? Porque ele suporta a temperatura. Se você for utilizar nata, é importante que você desligue o fogo, certo? Porque ela não suporta a temperatura e talha, ok? O creme de leite fresco, isso não acontece. Olha só que riqueza, receita simples, prática, né? Super conhecida, mas a gente fez hoje várias variações. E eu vou finalizar essa aqui de duas maneiras. E é isso que você pode pensar, né? Todas as receitas que a gente fez, você pode finalizar numa massa, dentro de um pão, com um arroz, com um purê de batata ou simplesmente com uma salada. Vamos montar num pão cervejinha. Vou tirar uma tampa aqui, ó. Olha a crocância disso. Essa receita, uma vez que eu fui para São Paulo, uns amigos me levaram num bar, num pub, no Itaim, e a receita principal do cardápio era essa aqui, né? Estrogonofe no pão. Impressionante a quantidade de pães que o pessoal serviu naquela noite. Eu fiquei abismado. Vou tirar a tampinha aqui, reservo e retiro todo o miolo para fazer espaço então para o estrogonofe. Pimenta do reino, vamos espalhar aqui pelo prato, dá um efeito bacana. Pimenta do reino, um pouquinho de páprica também, pãozinho no meio do prato. E agora então a gente coloca, é claro, né, esse molho sensacional, salsinha picada, estrogonofe tradicional servido dentro do pão cervejinha. É para surpreender sua família e seus amigos. Receitas versáteis. Vou finalizar o estrogonofe de uma segunda maneira. Tá aqui um espaguete italiano fresco,
Vamos abrir aqui na parte de baixo. Já tenho água fervendo, a água já tem sal. Massa fresca, cozinha super rápido. Espaguete cozido. Vou pegar uma frigideira pequena e vou colocar o estrogonofe na frigideira. Escorro a massa. Ela vem ao encontro do molho aqui. Um pouco mais de molho por cima da massa. Reparem que está bem espesso o molho, olha só. Então com a água do cozimento aqui, eu vou largando aos poucos e deixando ele mais leve. Certo? Não coloque tudo de uma vez para não passar o tempo de cozimento da massa. Garfo e concha para facilitar servir. A gente vai enrolando aqui. Dá um efeito bacana no prato. Prato fundo. Espaguete no meio do prato. Retiro o garfo com toda a calma. Molho aqui por cima, olha só isso. Finalização, pimenta do reino ao redor do prato. Simplicidade. Salsinha. E tá aqui então, espaguete fresco italiane com molho de estrogonofe. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu fico por aqui. Lembrando que sábado que vem, às 11h30 da manhã, a gente tem um novo encontro com novas receitas.